por nós. Querido Deus e amado Pai, é no nome, Pai, do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, Pai, o qual nós estamos aqui mais uma vez, meu Deus, por essa rica oportunidade, o qual o Senhor tem nos dado, Pai, para ouvir da sua palavra, aprender, meu Deus, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Pai, muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez, meu Pai, em nossa vida, meu Pai, no decorrer dessa semana, abençoando, nos livrando, Pai, e nós aqui estamos para te louvar, para te glorificar. Meu Deus, muito obrigado. Pai, abençoe grandemente, meu Pai, cada um que aqui está, meu Pai, pelas decisões desse jovem. Meu Deus, que o Senhor, meu Deus, venha abençoar grandemente, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, podem tomar assento nesta noite. Eu estou gravando, irmãos, porque o outro rapaz que vai batizar, ele está a trabalho na fazenda, e ele pediu para que eu gravasse, para que ele pudesse assistir aonde ele está. Ele está numa fazenda, lá perto do Morro do Índio, e aí ele não vai poder estar presente, mas ele está assistindo a live. Eu acabei de mandar agora para a esposa dele, e ele vai estar assistindo esse estudo da palavra de Deus. Obrigado, meu filho. Glória a Deus. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo de número 28, verso de número 19. Vamos colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. O texto diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar assento. Meus irmãos, aos candidatos nessa noite que vão batizar nas águas, se você chegou até aqui, é porque você provavelmente fez a melhor escolha. Escolha essa que é a melhor que você possa tomar em toda a sua vida. Você já aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Sendo assim, você agora quer confirmar perante a Deus que você quer um compromisso mais sério com o Senhor. Porque até quando nós aceitamos a Jesus, ainda estamos dando os primeiros passos. E é por isso que o novo convertido, ele tem ainda uma certa liberdade. Mas quando o novo convertido toma uma atitude, uma decisão de um compromisso maior, é igual a um relacionamento. Enquanto você está namorando, você fica na sua casa, o seu namorado fica na casa dele, tem uma certa aproximação, mas não pode ter tanta intimidade assim, porque tem um limite. E agora, você quando decide batizar nas águas, é porque você quer firmar esse compromisso com Jesus, com Deus, uma aliança. E fazendo essa aliança, você está submisso a tudo aquilo que o Senhor impõe pela sua palavra. Então, eu quero já aqui parabenizar a cada um dos irmãos por essa decisão. E eu creio que Deus já aprovou também.
já aprovou essa escolha, e hoje você está aqui para aprender mais sobre esse compromisso que teremos daqui em diante, porque depois que nós batizamos, damos início na nossa carreira, na nossa fé. É o início, é o princípio da sua jornada. E a pergunta muitas das vezes que fazemos é: por que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Na verdade, você foi atraído pelo Criador. Você foi atraído por Jesus. Jeremias 31, versículo 3, a palavra de Deus diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, note bem, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Então, nesta noite você foi atraído pelo Senhor. A maioria das vezes nós não entendemos e não compreendemos o que nós estamos fazendo aqui. Você veio porque você se sentiu atraído, você tomou essa decisão porque Jesus te atraiu. Não faça nada por força ou por violência, né? Tudo que nós fazemos é guiado pelo Espírito Santo. E eu creio que ninguém aqui está forçado a estar aqui. Todos nós somos de maiores, principalmente que vão batizar, todos nós já somos adultos. Se porventura você veio aqui forçado, não faça nada forçado que o Senhor não vai aceitar. Então, se Ele te atraiu, foi porque Ele te escolheu. Deus escolheu você. Deus me escolheu através do seu Filho Jesus. Nós estamos aqui atraídos pelo Senhor Jesus. Na carta de Paulo aos Efésios, se vocês quiserem me acompanharmos, o tema que a gente vai falar nesta noite é complexo, e é por isso que eu tenho que trazer algumas referências bíblicas para que não saia de mim mesmo, porque tudo que nós estamos fazendo está na palavra de Deus. Livro de Efésios, capítulo 4, abra sua Bíblia, Efésios capítulo 4, a partir do versículo de número 4. Lembrando que hoje nós estamos aprendendo acerca da importância do batismo nas águas. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Note que você foi atraído pelo Jesus. Você foi atraído por Jesus. Então, se você veio atraído por Jesus, sinta-se alegre de fazer parte da família de Jesus. Ele jamais vai te abandonar. Quando olhamos na epístola de João, a Bíblia nos diz, João 6,37, tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então o Senhor não abre mão de nós. Ainda que uma vez nós falhamos, erramos, porque ninguém aqui está sujeito a ser perfeito. Todos nós temos uma falha, porque se você fosse perfeito, você já tinha sido recolhido. Porque aqui a honra e a glória é do nosso Senhor. E nós estamos percorrendo essa carreira para melhorar cada dia mais. Eu preciso melhorar cada dia mais. Não é porque eu alcancei o posto hoje de líder que eu não tenho que aprender, pelo contrário, eu aprendo cada dia. Enquanto eu estava preparando, eu estava aprendendo. Quando eu estava fazendo esse estudo para dar essa noite, eu não peguei nada pronto, eu resolvi fazer algo novo, falar de coisas novas, até porque o tempo que nós vivemos, muita coisa já mudou. Então, diante dessa responsabilidade que eu tenho de prepará-los para o batismo nas águas, muita gente já não tem mais. É por isso que hoje nós estamos vendo muito crente Nutella, crente que
qualquer coisa sai da igreja, crente que você prega a palavra para ele não aguenta, ele rejeita. Então tudo isso eu vou abordar nesta noite em rápidas palavras, porque um estudo desse teria que ser umas 4, 5 horas para sentar e aprender de verdade. Mas como a gente não tem esse tempo, eu resumi o máximo que eu pude, mas é interessante que aqueles que vão se batizar precisam ter ciência. Por quê? Batiza e muitas vezes não sabe, tudo tem uma consequência. Batiza, e ali no ato do batismo tem uma pergunta, e essa pergunta é crucial na vida do cristão. A pergunta que é feita é: você está disposto, olha isso, você está disposto a obedecer todas as regras da Igreja Assembleia de Deus? Aí ali a pessoa, na hora da emoção, ela concorda. Aí quando vem a primeira lição, a pessoa já, opa, não sabia que era assim. Então tem muitos hoje que se desviou, presbítero Edilson, porque aceitou ali naquele momento da emoção, foi batizado, nasceu de novo, mas ele permanece cometendo os mesmos erros de antigamente, e vem a consequência, e vem as consequências, porque o pecado, ainda que menor que seja, há uma consequência. Então, o Senhor jamais abandona ou lança fora. Falhei, o Senhor é suficiente para te perdoar. João 6,35, no mesmo texto, a Bíblia diz: e Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Então, ele é o nosso alimento, ele não nos deixa, ainda que nós não somos merecedores, somos falhos, pecadores, o Senhor ainda nos mantém de pé. Outra coisa que todos dizem: mas eu sempre estive com Deus, eu sempre tive fé em Deus, eu sempre acreditei em Deus. Podemos até pensar que estamos com Deus, mas na carta de Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz diferente. A Bíblia diz lá que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então, a Bíblia diz que nós já nascemos com uma marca em nós. Que marca é essa? A marca do pecado. Todos nós nascemos pecadores e precisamos do Salvador, e precisamos de Jesus para nos purificar desse pecado. Então aqui ninguém nasce já crendo em Jesus. A maioria dos ímpios que não conhecem a palavra, você fala para ele: você quer aceitar Jesus? Ele diz: eu já aceitei desde que eu nasci. Ninguém nasce aceitando Jesus. Uma que a Assembleia de Deus, nós vamos falar, nem batiza criança, já por causa disso, porque você deve ter consciência do que você está fazendo. Então nós não batizamos criança, porque criança não sabe as consequências futuras que vai tomar, que pode acontecer. Paulo também escreve aos Romanos 5,12, dizendo que, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, note bem, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Entendeu? Nós precisamos de Jesus para sanar os nossos pecados. Somos falhos. Não é porque vamos se batizar, vamos descer as águas, que eu vou me tornar santão, santarrão. Pelo contrário, aí é que começa, aí é que eu preciso ser aperfeiçoado em Cristo Jesus. E mesmo assim, nós não vamos chegar aonde deveríamos chegar, porque somos fracos, somos falhos, pecamos no falar, pecamos no olhar, pecamos no pensar. Então tudo isso vai ser peneirado. Nós precisamos estar sempre com Jesus. Aí você deve se perguntar: mas eu não cometi pecados grandes, eu não adulterei, porque a maioria das pessoas acha que pecado é adulterar, furtar, roubar, matar. Não. 1 de João 1,8, João escreve dessa maneira: se dissermos que não temos pecado,
enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Então está aqui, João está dizendo, se você disser que não tem pecado, você está se enganando a si mesmo, porque todos nós somos pecadores. Lá em Salmos a Bíblia diz que Deus procurou um justo na terra e não achou. Então não vai ser hoje que Ele vai achar o justo aqui na terra. Todos nós precisamos estar aqui com os joelhos cravados. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa. Também encontramos, escrito no capítulo 4 de Tiago, versículo 17, que diz: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Percebeu isso? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se nós for analisar isso bem analisado, se aprofundar nesse contexto, todos nós estamos falhos em pecado. E agora, o que devo fazer, pastor? O que eu tenho que fazer? Primeira coisa que o crente, antes de descer as águas batismais, precisa é confessar e aceitar o sacrifício de Cristo. Eu preciso confessar que o Senhor morreu na cruz do Calvário em meu favor. Eu preciso confessar diante dos homens, eu vim até Cristo porque Ele morreu em meu lugar. Deus já fez a parte dele para restaurar o nosso relacionamento com Ele. Agora, espera que cada um de nós, individualmente, preste bem, aceite o que Ele fez por nós. Como? Reconhecendo e confessando os nossos pecados. Então eu preciso confessar os meus pecados. Senhor, eu errei. Senhor, eu falhei. Note que esse assunto não cabe só a eles que vão descer as águas, mas cabe a nós também, que muitos anos de fé, muitas das vezes esquecemos disso. Então nós precisamos confessar perante o Senhor os nossos pecados, os nossos delitos. Senhor, eu falhei, eu errei. 1 de João, capítulo 1, versículo 9, João diz: se confessarmos os nossos pecados, olha aí, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Eu errei, então, Senhor, eu falhei. Confessar diante de Deus é entrar no secreto, é ir na intimidade com o Senhor e falar com Ele. Romanos 10, 9, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres em Deus, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então note bem a importância de pedir perdão, de confessar os nossos pecados, ainda que somos seres humanos especialistas em esconder as coisas das pessoas. Nós somos expert em esconder as coisas. Muitas das vezes nós estamos mal, mas aprendemos a sorrir. Mesmo em dificuldade, mesmo em agonia, em angústia, nós aprendemos a lidar e estar sorrindo constantemente, porque quem olha assim fala: o fulano está bem, mas não conhece o que está no interior. Então nós somos especialistas, nós somos atores dessa vida, protagonistas. Nós nos enganamos a nós mesmos muitas das vezes, né? Há um ditado: vai, levanta a cabeça, ergue a cabeça e siga e prossiga. E muitas das vezes nós não temos força nem para se levantar, quanto mais erguer. Mas o Senhor nos conhece. Então quando chegamos diante de Deus, a saber, olha o que Paulo diz: com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração. Por que o coração? O coração é a sede. A gente pode enganar o Senhor através da nossa afeição, mas quando o Senhor vai até o nosso coração, porque Ele é um Deus que sonda os corações, Ele é um Deus onisciente, onipresente, é um Deus que entra no nosso pensamento, sabe as nossas decisões, Ele sabe o que vai acontecer com nós. Então tudo isso não tem como esconder. Então por isso que nós precisamos confessar: credes que Deus o ressuscitou dos mortos, e aí será salvo. Então eu preciso confessar e crer que o Senhor morreu em meu lugar, ressuscitou dos mortos, e com isso eu serei salvo.
Porque tem muitos que aceitou a Jesus, mas não crê que ele vive. Tem, irmãos, tem um monte. Eu nunca vi. Como é que eu sei que ele está vivo? Então, antes de você aceitar a fé, é preciso entender, Jesus está vivo. Senão a sua fé não tem nada. Está entendendo? Então a sua fé não vale mais de nada. Você precisa crer que o Senhor está vivo. Arrepender-se e receber a salvação. Todas as nações que praticaram, que viveram em pecado, primeiramente, um dos piores pecados, eu vou frisar aqui, é os pensamentos. Então Deus conhece o pensamento de todos nós, principalmente da nação, do país, da cidade, do estado. O Senhor está vendo tudo e nada passa encoberto diante dos olhos do Senhor. Nós precisamos, primeiramente, desse combustível para as nossas vidas, que é o arrependimento. Quando você se arrepende, você está abastecendo a sua vida espiritual, porque hoje a maior dificuldade, irmã Solange, é nós se arrepender de alguma coisa. Tem gente que não fala com o outro já tem muitos anos, mas se você falar para ele, vai pedir perdão, ele não tem força, ele não tem coragem, ele não quer ceder ao arrependimento. Ah, mas eu estou certo, eu não vou fazer isso. Mesmo que você ainda esteja certo, é melhor você ceder. Quer ver um relacionamento que sempre dá certo? Um relacionamento quando um cede. Agora, quando tem dois topetudos que não cede, esse relacionamento é errado. Então eu falhei com meu Deus, eu preciso ser sincero diante dele e vou me arrepender. Inclusive o evangelho, quando a gente sai das quatro paredes, é esse aqui, Marcos 6,12. Eu vou acelerar, porque senão, até você achar, a gente tem intimidade maior com a Bíblia, e os meus já estão anotados aqui. Marcos 6,12 diz, e saindo eles, saindo, pregavam ao povo que se arrependesse. Então nós precisamos nos se arrepender. Então eu preciso ter isso dentro de mim. A melhor coisa para um cristão hoje, permanecer de pé, é o arrependimento. Lucas 3,8, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quando eu estou caminhando, quando eu estou andando nesse caminho com Cristo Jesus, eu preciso gerar frutos, dar frutos. O crente que não dá frutos, irmãos, ele tem algum problema. Crente que não ganha alma para Jesus, crente que não tem coragem de pregar o evangelho, crente que não tem coragem de vir à frente para ler um versículo. Então o crente não está dando frutos. O crente precisa dar frutos. E um dos primeiros frutos é esse, frutos dignos de arrependimento. Então quando eu me arrependo, eu posso produzir esses frutos, gerar algum fruto. Lucas 5,32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então eu preciso entender que a minha vida é gerada por esses arrependimentos. Se eu não me arrepender, eu não posso ser um seguidor do Senhor Jesus. Não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo pereceis. Lucas 13:3. Lucas 13, versículo 3. Note bem, não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Hoje o maior erro, irmãos, dos pastores é não fazer isso aqui, o discipulado. O último batismo que teve, aqui eu não estava, mas vocês conhecem. Está na igreja? O último batismo que teve, os irmãos que desceu as águas, está na igreja? Poucos. Então, a minha maior alegria ainda é que eu batizo um, irmãos, mas que ele permaneça dando frutos. Agora, se eu batizo alguém, que dali a pouco, 5, 6 cultos, ele sai da igreja, porque ele não estava preparado para ser batizado. E isso não é um fruto agradável a Deus.
na verdade nós perdemos. Então eu prefiro instruir aqui, gastar aqui 1 hora, 1 hora e meia ensinando, a pessoa vai ciente do que está fazendo. Assim eu posso lavar as minhas mãos e falar, eu ensinei. E agora aqueles que não tiveram, já teve gente que me ligou, pastor, eu não tive esse discipulado. Eu falei, precisa ter. Para ficar um crente maduro. Olha o que Lucas 15:10 diz. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Quer alegrar ao Senhor? Se arrependa. Já orou hoje uma oração de arrependimento? Senhor, eu me arrependo, eu errei, eu falhei, eu sou falho, estou arrependido por não ter vindo, por não ter feito, por ter feito algo assim, assim. É só isso que Deus quer de nós, a nossa sinceridade. Atos 17:30, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Vamos lá? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Qual que é o tempo da ignorância? O tempo que eu não servia a Deus. Então eu era ignorante, eu falava o que queria, eu vivia de qualquer maneira, eu tinha uma vida regalada. Hoje não. Hoje, agora, eu conheço a Deus, eu sei quem é esse Deus, então eu preciso me arrepender. Então, qual que é o que está acontecendo agora aos que vão batizar? Você está saindo da ignorância, você está saindo dessa visão que outrora o mundo nos traz, para entrar numa visão celestial. E quando eu entro no lugar santo dos santos, eu preciso ter cuidado, porque o solo onde eu vou pisar é santo e sagrado. Então muitos não têm isso, tem por expansão de alegria, como é bom, agora eu sou batizado, mas ele não sabe depois que se ele falhar, tem consequência, tá? Então já estou alertando. Batismo é bom, batismo é firmar um compromisso com o Senhor. E o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é uma ordem, deixada por Jesus à sua igreja. Não é para a salvação, mas é um ato público de obediência, fé e testemunho. Então, quando eu estou descendo as águas, agora eu vou ser salvo. Não. Aqui você está cumprindo, sendo obediente ao que o Senhor ordenou. É a mesma coisa de você ir e pregar o Evangelho, é sua obrigação. Não espera o pastor mandar você ir pregar, vai, é a ordem que Jesus mandou. Aí eu preciso ter ordem para me evangelizar. Não, Senhor, você está autorizado pelo Senhor Jesus. Deus já deu a ordem, agora cabe você obedecer. Então a ordem que o Senhor deu foi: seja batizado, seja uma nova criatura. A instituição por Jesus, foi o texto que lemos, o batismo não é uma invenção humana, foi ordenada pelo próprio Senhor. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então foi uma ordem. Então você está somente cumprindo o que o Senhor te mandou fazer dessas águas. Agora, já o significado espiritual, o batismo representa morte para o pecado, sepultamento da velha natureza, ressurreição para uma nova vida agora em Cristo. Lembra de Nicodemos? Quando ele vai ter com o Senhor Jesus, lá em João 3, ele está em dúvida. Ele era um mestre, conhecedor da Torá, mas porém ele não estava compreendendo esse negócio de nascer de novo. Como é que pode eu entrar já velho na barriga da minha mãe de novo? Aí Jesus brinca com ele e fala: uai, como é que pode, tu sendo uma autoridade da lei, não entende o que eu estou falando? Então é necessário nascermos de novo. É necessário passar por esse processo de batismo nas águas. É tão importante isso aqui, tão sério, porque depois que você batiza, depois que você sobe da imersão, você é uma nova criatura.
aquela velha pessoa briguenta, que xingava, que adulterava, que bebia, que matava, que roubava, quando ele sai daquela água, ele sai uma nova criatura. Sai limpo, como se fosse um bebê, purificado. E muita gente não tem isso como coisa boa. Aí volta às velhas práticas de novo, volta a fazer tudo que não... E volta ainda 7 vezes pior. Então, tomem cuidado, porque o batismo representa morte para o pecado, sepultamento da velha natureza, ou seja, depois que você batizar, você não pode mais fazer o que você fazia. Não pode, porque se volta a fazer as velhas práticas, o pecado é pecado. Romanos 6,4. Abra sua Bíblia comigo, Romanos 6,4. Fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim andemos nós também, como? Em novidade de vida. Eis que o velho morreu e agora se fez tudo novo. Você nasce, o crente tem um privilégio, irmãos, de poder ter essa oportunidade de nascer de novo, ou seja, de não fazer mais o que eu fazia outrora. Se eu roubava, hoje eu não roubo mais, porque Deus me permitiu que eu me formasse de novo, uma nova criatura. Aleluia. Vocês estão me entendendo? Tá sendo claro? Tá. Eu sendo uma nova criatura, eu não posso mais viver nos trejeitos da qual eu andava lá fora. Vai apertar um pouquinho, mas é necessário. Porque se eu não ensinar, depois a minha consciência vai pesar. Então aquela circunstância que outrora eu vivia na roda dos escarnecedores, tem vários textos falando acerca disso. Então eu já não posso mais andar com quem eu andava, eu já não posso mais falar dos assuntos que eu falava. Eu preciso mudar de vida. Nascer de novo é mudança de vida, mudança de hábitos. Se eu tinha vaidade, hoje eu não posso ter mais tanta vaidade, porque eu nasci de novo. Eu não posso parecer com o mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Então, quando eu venho uma nova criatura, quando eu nasço agora do Espírito, eu nasci agora de novo, então eu preciso andar em santidade com Deus. Eu não posso mais, eu preciso recomeçar. E como que eu recomeço, pastor? Na doutrina, na palavra. Não é para a salvação, mas fruto dela. A Bíblia ensina que a salvação é pela graça mediante a fé. Beleza. O batismo não salva, mas testemunha externamente a salvação que já ocorreu no coração. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Tá bom. Mas aqui implica muitas coisas. Não basta eu somente crer, ir lá e me batizar, que nem algumas seitas por aí, eu não vou falar porque está gravando e está no microfone, mas você sabe, eles até creem em Jesus, vão de manhã, participam lá do culto deles, mas quando é à tarde eles estão profanando de novo, eles estão bebendo, eles estão se prostituindo, eles estão fazendo tudo que não presta. Aí quando chega no outro domingo pela manhã, lá vai eles de novo. A Bíblia não me diz isso, a Bíblia não me ensina isso, a Bíblia me ensina eu ser santo como Ele é santo, mas não é só no domingo, é todos os dias, 24 horas por dia, eu sendo santo, sendo lavado, purificado, e se eu falhei eu tenho direito a me arrepender.
Porque eu tenho um advogado. João 10 diz que o Senhor Jesus é o nosso advogado. Ainda que algumas mãos nos aponte e falem, você errou, você falhou. Mas o Senhor, Ele é o advogado, é Ele que nos defende do acusador. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo que eles são novos convertidos, mas vocês vão entender. Eu errei. Quando eu erro, eu tenho um acusador, meu adversário, o inimigo da minha alma. Você tem um inimigo, viu? Vocês vão descer as águas, vocês vão ser nova criatura. Então já saiba, você tem um inimigo. E o inimigo é especialista. Quando eu erro, a primeira coisa que ele faz é subir diante de Deus e falar, ó o seu queridinho que você tirou do mundo, limpou, purificou, ele está errando. Mas só que o Senhor Jesus, Ele veio para nos redimir. Ainda que eu seja falho, eu tenho um defensor. O Senhor Jesus passou pelos mesmos processos que nós passamos aqui na terra. O Senhor Jesus teve cansaço, teve fome, teve sede, teve medo. Porém, a única coisa que Ele não fez foi pecar como nós pecamos. Ele não fez isso, mas Ele sabe das nossas debilidades. Então, quando o adversário vai até diante de Deus para nos acusar, o Senhor Jesus se levanta como nosso defensor. Mas espera lá, eu preciso me arrepender primeiro. Eu preciso confessar a Jesus para que Ele possa me defender. Quando você vai a uma audiência, primeiro o advogado entrevista você. Fala, o que aconteceu? Aí você vai contar a sua história. Olha, eu falhei aqui, e realmente eu sou culpado, mas eu preciso da sua defesa. Tudo bem, você está confessando diante do seu advogado que você fez um crime, que você errou, que você falhou. A mesma coisa diante de Deus. Jesus, eu errei, eu falhei. Aí quando você faz isso, você dá autoridade para o Senhor chegar diante de Deus e te dar o escape. Pai, Jesus agora, eu vi, falhou, mas chegou até diante de mim e pediu perdão. Pronto. Aí o seu adversário sai envergonhado. Então a melhor maneira de nós vencermos o adversário é sermos justos com Deus. A expressão de arrependimento é compromisso. Desde João Batista, o batismo esteve ligado ao arrependimento. João batizava e pregava o batismo de arrependimento para quê? Para a remissão dos nossos pecados. Então assim, quando você descer as águas, saiba que os seus pecados já são perdoados ali. Não tem mais condenação para você. Nasce uma nova criatura. Irmãos, que privilégio. Que privilégio. Hoje, ela expressa renúncia da antiga vida. Olha isso. Compromisso de seguir a Cristo. Entrada visível na comunidade cristã. Ou seja, você tem acesso ao céu. Tudo isso, pastor, tudo isso. E qual é a minha garantia disso tudo? Se você for sincero com Deus, você tem acesso à entrada nessa comunidade para onde nós iremos morar, que é o céu. Tudo isso é uma preparação para a gente morar no céu. Mas para quê, pastor? Que eu tenho que batizar, que eu tenho que continuar sendo fiel, porque eu tenho que falar por causa disso aqui, para você morar no céu. E nós somos batizados em imersão. Vocês sabem o que é imersão? Você é pego aqui, você vai ser submerso na água, o corpo inteiro. Depois vai subir de novo. Na Bíblia, o batismo é para aqueles que creram e aqueles que se arrependeram. Grave bem. Primeiro, você está batizando porque você crê em Jesus. E segundo, você está batizando porque você já se arrependeu. Tem gente que peca aqui, irmãos. Desce as águas, mas não se arrepende. Aí não vale. Até você já marcou, mas porém não consegue. Aquela mágoa lá de 1880 ainda está no meu coração. Então você não se arrependeu verdadeiramente. E é muitos que há no nosso meio que está fraco e doente. Você vê aquele texto da Santa Ceia? É muito sério aquilo ali. Por isso que há muitos entre nós, no nosso meio, que está fraco, doente. Por causa disso aqui, irmãos. Está tomando Santa Ceia, mas está com raiva do outro. Está tomando Santa Ceia, mas não quer papo, não quer aproximação, não quer se unir, não quer unificar. Está errado.
Nós precisamos disso. Então, forma de imersão, a forma bíblica é a correta, a nossa. A palavra grega no grego é baptizo, que significa mergulhar, imergir. Jesus foi batizado saindo da água. Mateus 3,16 indica a imersão total. Jesus não foi lá e só molhou a testa. Foi batizado, não. Jesus foi submerso na água. Igual a seita que tem fora, que eles pegam o bebê, colocam, jogam uma aguinha, né, um negocinho, está batizado e tal. Isso aí é mentira. Jesus foi batizado nas águas, lavado. E outra coisa, Jesus não tinha 3 anos de idade, nem tinha padrinho nem madrinha. Jesus foi com 30 anos, ciente do que estava fazendo, ciente do compromisso que agora ele teria com o Pai. Então vocês desçam nas águas, ciente que agora vocês têm um compromisso. Eu tenho um compromisso com a igreja, eu tenho um compromisso com Jesus, eu tenho um compromisso com Deus. Ou seja, inversão. Primeiro Deus, Jesus e igreja. E depois eu tenho para com aqueles que me observam. Porque depois que você descer as águas, você vai ser olhado de outra maneira. Mas espera aí, aquela não foi aquela que desceu as águas, foi. Mas olha a roupa dela. Aí você já não está mais manchando o testemunho da sua vida, você está manchando o testemunho da igreja, de Jesus. Além de você estar manchando a imagem sua, você está manchando a imagem da igreja que você congrega, você está queimando a imagem do Jesus que você serve. Aí não adianta. Porque a primeira coisa que vão falar, mas não é o irmão da Assembleia de Deus? Ué, ele não batizou? Batizou. Mas ele está. Nós somos espetáculos para o mundo. O mundo nos observa. Irmãos, eu moro aqui, mas nesse trajeto da minha casa até aqui, todos os vizinhos já me olharam. Tem um senhorzinho da esquina ali, toda vez que eu passo, ele fala, boa noite, pastor. Eu falo, mas eu nunca me apresentei para ele. Mas não é. É a marca que nós carregamos daquele que morreu um dia por nós. Então, a partir do seu batismo, quando você sobe, você já vai subir com um brilho diferente. Não é o brilho da água, não. É o brilho de Deus na sua face. As pessoas vão nos olhar, vão nos medir, vão nos julgar. Isso é notório. Aleluia. Vamos lá. Para quem é o batismo? Na Bíblia, o batismo é para aqueles que creem e aqueles que se arrependem. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. Atos 2,38. Quem pode ser batizado? São batizadas pessoas que creram em Jesus como Salvador. Eu não posso crer no Senhor que cura, somente isso, no Senhor que liberta. Tudo bem, Ele tem todas essas funcionalidades, mas a principal é aquele que vai me salvar. Quem é Jesus para você? Qual que é a sua resposta? Meu Salvador. Meu Jesus é aquele que quando o fogo desce na igreja, lá o povo fica rodando, fica pulando, batendo palma. Não. Meu Jesus é aquele que há de me salvar, é o Salvador. Pergunta para um menino desses, quem é seu super-herói? Ele vai falar, o Batman. Eu não sei se hoje tem, mas na minha época eu era fã do Rambo. Quem que é seu super-herói? Eu falava, é o Rambo. Eu assisti o Rambo, minha mãe comprou uma botina do Rambo para mim, eu coloquei aquela fita na cabeça e falava que eu era o Rambo. Então, para o cristão, o super-herói dele é Jesus. Quem é esse? Jesus Cristo de Nazaré. Há de me salvar e também quer salvar você. Acabou. Então, quem crer e for batizado será salvo. Crianças não são batizadas na Assembleia de Deus. Prática apresentação de criança conforme lá em Lucas. A nossa prática é somente a apresentação quando é criança e quando ela toma uma certa idade, a partir dos 13, 14 anos a gente batiza, tá? E cumprindo-se, Lucas 2:22, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Note que Jesus, quando nasce, ele só é apresentado. Só apresentam ele, ninguém joga água nele, ninguém joga água benta, água sanitária, nada. Só apresenta ele para Deus. É o que nós fazemos na Assembleia de Deus. Nós apresentamos o bebê, o menino. O menino tem 7 anos, posso apresentar? Pode.
tem o costume de só apresentar os bebês. Não, apresente também a criança com 9, com 7, com 6. Apresente diante de Deus, que o Senhor vai ficar grato e feliz com isso, né? Então, a forma do batismo, na Assembleia de Deus, o batismo é feito por imersão, mergulhar na água, conforme o exemplo bíblico. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, Mateus 3,16. Então, Jesus sai da água, indicando que ele esteve dentro da água. Então, o exemplo de Cristo é o padrão da nossa igreja, a Assembleia de Deus, tá? E também é a prática da igreja primitiva. Atos 8, 36 ao 39, tem o Felipe, que vai batizar o eunuco. Quem é o eunuco? O eunuco até conhecia, ouvia falar de Jesus, mas não tinha intimidade. Então ele pega lendo o livro de Isaías. Aí o Senhor rebata Felipe até onde está esse eunuco, esse homem da Etiópia, que não era de Jerusalém. Então ele fica indagado e Felipe faz uma pergunta para ele, diz: você está entendendo o que você está lendo? Ele fala: não estou entendendo, não tem quem me explique. Aí Felipe explica para ele, e naquele mesmo momento ele sente o desejo de ser batizado. Ele fala: então me batiza, o que te impede de ser batizado? Tem a água, tinha água ali onde eles estavam, tinha oportunidade, então foi batizado. Mas ele precisou primeiro entender isso que eu estou ensinando para vocês nessa noite. Em rápidas palavras ali, Filipe instrui, e ele se sente livre para fazer o batismo. Ninguém faz batismo, não, vai ter que ir, não faça isso. Vai por sua divina e boa vontade de ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele sai dali e Filipe já some também, desaparece. Está lá em Atos 8, 36, 39. Outro dia eu ensino mais profundo sobre isso. João 3, 23 também fala a mesma coisa. O ensino: ambos desceram as águas e subiram da água. João batizava onde havia muitas águas, algo desnecessário se fosse para aspersão. Aspersão era só jogar uma aguinha assim para dizer que está batizado, tá? Então, ele sempre procurou o Rio Jordão, era o rio que dava para mergulhar, rio que dava para submergir alguém, alguma pessoa. Repetindo novamente, presta atenção: batismo não salva. Tem gente assim: eu criei em Cristo Jesus, fui batizado, então agora eu sou salvo. Essa semana eu peguei um embate com o irmão sobre esse assunto, daqui mesmo, está desviado. Aí ele veio para mim e falou: eu creio em Jesus, sou batizado, eu e a minha casa, então nós estamos salvos. Eu falei: você está enganado. Porque primeiro você está descumprindo o que o Senhor te ordenou. Qual foi a ordem que o Senhor te deu? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas. Você consegue cumprir isso? Consigo. Então, se você consegue cumprir isso aí, então você está desmerecendo as demais que ele instruiu. Qual foi a outra que ele deixou? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Você cumpre isso? Cumpre. E o último? Qual que é o último? Ide pregar o evangelho para toda criatura. Você cumpre esse? Não, esse aí não. Por quê? Por que não? Porque para mim o suficiente é só minha casa. Então você está sendo egoísta. Porque se o Senhor ordenou, então anuncie a palavra de Deus. Mas como que eu vou anunciar? Como é que você vai trazer alguém para a igreja se você não frequenta a igreja? Como é que eu vou pregar alguma coisa se eu não dou testemunho? A primeira coisa que o crente que vai batizar precisa dar testemunho. Eu sirvo a Deus dentro de casa. Ninguém serve a Deus dentro de casa, precisa cultuar. Ninguém serve a Deus em 4 paredes, lá no meu quarto. Eu preciso de uma liderança. Até o nosso pastor dos pastores tem uma liderança. Todos nós estamos sujeitos. Eu estou aqui, mas tem um líder em cima de mim. E em cima desse meu líder, do pastor Gabriel, tem outro pastor que está subordinado. E em cima desse outro pastor tem outro pastor. Então todos nós estamos debaixo de uma autoridade. Então eu preciso estar debaixo da autoridade de alguém. Alguém esteja orando por mim, alguém esteja me intercedendo pela minha vida. É por isso que vida de pastor não é fácil, irmãos. Oração, consagração, buscar por aqueles que não podem, não têm mais força. Eu tenho sentido aqui. Às vezes eu venho para a igreja e não tem ninguém, mas eu estou de oração.
Eu dobro meu joelho e apresento cada um. Eu vou nos bancos, eu pego nos bancos, eu vou nas crianças, eu falo, Senhor, envia criança, Senhor, ajuda os jovens, eu sei onde cada um senta, eu falo, abençoa a irmã Solange senta ali, a irmã Maria fica na porta, eu vou lá na porta para abençoar a irmã Maria, o irmão Lucílio fica no som, eu falo, Senhor, abençoa os obreiros, abençoa os presbíteros, e vou falando um por um. Tem dia que eu rodo a igreja 5, 6 vezes, orando, apresentando cada um. Esse é o papel da liderança. E eu tenho certeza que o meu pastor também, que é o pastor presidente, com certeza, quando ele vai dobrar o joelho, ele me apresenta nas suas orações. Senhor, abençoa aquele obreiro que está ali no Califórnia, o que está ali no setor tal, ele vai orar por nós. Então, nós precisamos disso. Então, o batismo não salva, a salvação vem pela graça, mediante a fé e não pelo batismo. Efésios 2, versículo 8 e 9. Só o versículo chave, pela graça sois salvos, por meio da fé. Ou seja, o batismo é uma confissão pública de quem já foi salvo. Vou repetir. O batismo é a confissão pública de quem já foi salvo. Embora o batismo seja uma ordenança de Jesus, como a gente leu, a Bíblia é clara. O batismo não é o meio de salvação. A salvação é a obra exclusiva da graça de Deus recebida pela fé. Então, se a salvação é pela graça mediante a fé, e as obras? Que tem gente que acha assim, eu vou ajudar os pobres, vou dar um arroz, um feijão, uma oferta, estou salvo. Isso é obra não salva. Um rito. Eu vou ali, eu vou doar R$1.000 para a instituição de caridade de Juara. E o Senhor vai me dar salvação. Não vai. Não vai. Efésios 2, do 8 a 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom tem que ser alcançado. Então tem gente que não achou esse dom ainda. Não buscou esse dom, o dom da graça, o dom da fé. Efésios 2,9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eu dou mais na igreja, o meu dízimo é maior, então a janela do céu vai ser maior para mim, a casa no céu vai ser melhor, porque eu dou mais. Negativo. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Mais um texto, Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou, pela lavagem da regeneração ou da renovação do Espírito Santo. Então, oferta, obras, o que a gente faz em ajudar alguém, é obrigação. É obrigação. É obrigação de nós ajudarmos. Se nós entendemos que precisamos amar o nosso próximo, então não é só com um tapinha nas costas que eu ajudo o meu próximo. Eu preciso compreender e entender o que ele precisa. Está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Essa é a melhor maneira. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor. Está tudo bem? O senhor está precisando de alguma coisa? Esse é o correto. Porque eu entendendo isso, o meu próximo precisa de mim, eu preciso também entender a necessidade que ele está enfrentando. Isso se chama discernimento espiritual. Isso se ganha após o batismo. Quando você vem, é batizado e vem, você recebe esse dom do discernimento. Muitos perderam porque não usufruíram daquilo que Deus deu, mas todos nós temos o dom de discernir. Quer ver um dom de discernimento? Você erra. Quando você erra, automaticamente o seu subconsciente ativa, fala, você errou. Esse é o dom de discernimento. E quem não tem esse dom, vive errando aí fora, vive falhando. Ou já perdeu esse tato. É a mesma coisa que a gente perde a sensibilidade, muitas das vezes, no toque, no gosto. Ainda mais quando a gente está resfriado, a gente não perde o sabor das coisas. Você fica comendo e não vem o sal, você não sente o gosto do sal. É a mesma coisa, as pessoas que perderam o dom do discernimento. Ele está errado, ele está fazendo errado, mas para ele está certo.
Paulo falou que a mente de muitos seria cauterizada, que os ouvidos criaria comichão. Você está falando para a pessoa, está errado, está errado, está errado, não é assim, é por aqui, a pessoa está... Perdeu o dom do discernimento. E nós ganhamos isso quando somos batizados. Então, nenhum ato externo pode produzir salvação. O batismo é uma obra de obediência e não um meio para ser salvo, ou meio para ser vindo do nosso Salvador, né? Então não tem como a gente batizar e já ser salvo. Exemplos bíblicos confirmam isso. Salvação sem batismo. Referência, o ladrão da cruz. Exceções. Deus dá exceção? Dá. Esse homem aqui, Lucas 23, 42, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe disse, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. Espera aí, o cara é ladrão. O cara nunca deu dízimo. O cara nunca deu uma oferta na igreja. Ele nunca participou de um culto. Ele nunca, muito menos ser batizado nas águas. E por que o Senhor virou para ele, olhou e disse para ele que hoje mesmo ele estaria no paraíso ao lado de Jesus? Então, se for assim também, eu vou para o mundo. Aí eu vou farrear, eu vou beber, eu vou fazer tudo que não presta, e aí depois eu vou chegar, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Há uma questão aqui, ele estava prestes a morrer. A última oportunidade de vida. E tem gente, a forma que ele morreu, ele foi morrendo lentamente, porque ele tinha que sofrer. Era uma punição, um sofrimento. Note que Jesus sofreu bastante. Sangrou, foi esbofeteado, sofreu um monte de coisa. Eles também sofreram. Mas existe a morte instantânea. Qual é essa morte instantânea? O infarto, por exemplo, é questão de segundos para o coração parar e a pessoa morrer. Não dá tempo de falar, Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. Um acidente de carro é 3 segundos para acontecer. Não dá tempo de você olhar para o céu e falar, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Um tiro, quando você toma um tiro, tem gente que morre instantaneamente, na hora. Não dá tempo de olhar para o céu e falar, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Então foi uma exceção para o ladrão da cruz. Tem gente que vai passar por esse processo, vai. Eu tenho um exemplo em casa. Meu pai serviu a Deus até os 18 anos. Dos 18 até os 62, desviado. Quando faltando 5 dias para morrer, ele está na agonia da morte. Ele tem um câncer no intestino. Ele entra dentro do quarto, tranca a porta e ali ele começa a gritar para o socorro. Senhor, tem misericórdia de mim. Existem pessoas que vão ser salvas só para isso. Não vai fazer obra, não vai pregar, não vai cantar, não vai fazer nada. Só para salvação. O ladrão não fez nada, foi somente para ser salvo. Só isso. E meu pai gritou na ânsia da morte a noite inteira. Era uma virada de ano. 31 para 1º. Meu tio fazia parede com o quarto dele. Meu tio falou, eu testemunhei, seu pai gritou a noite inteira. Eu batia, eu falava, o que está acontecendo aí? E ele não respondia, ele só pedia perdão. Quando deu 5 horas da manhã, ele foi até a minha avó. Minha avó, ela faz parte do círculo de oração, lá em Presidente Prudente. Ela é conselheira do círculo de oração. Minha avó tem 89 anos. Ele chega diante da minha avó e fala assim, eu senti que Deus me perdoou. E eu quero reconciliar. Eu não quero partir sem Jesus. Irmão, 5 dias para morrer. Meu pai morre no dia 5 de janeiro. Então, para alguns dá tempo. Então ele sentiu, entrou no quarto e se arrependeu. Meu pai era batizado nas águas, professor de escola dominical, músico da igreja. E por causa de uma coisinha não, naquela época tinha outras leis. A Assembleia de Deus não permitia muitas coisas que hoje permite. Meu pai desviou da igreja porque meu avô não deixou ele ser goleiro do Palmeiras. Só isso. Meu pai passou em todos os testes para ser um goleiro profissional. Na hora de assinar, meu avô falou assim, eu não posso assinar. Meu pai tinha 17 anos. Eu não posso assinar porque vai ser escândalo para a igreja. Olha isso, irmãos. Meu pai falou, mas... Meu avô falou, não tem como. Não dá. Porque a igreja, a instituição... Meu avô era pastor da Assembleia de Deus.
da Regional 19, lá na cidade de Tiradentes, São Paulo. Eu vou construir todo aquele setor, são 11 congregações, mais ou menos, eu acho que é isso. E ele falou, se o pai fazer isso, mancha o meu nome diante da Assembleia de Deus. E aquilo entristeceu meu pai. Meu pai falou, quando eu fizer 18 anos, eu vou seguir minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. 18 anos, ele saiu da casa dele, deixou o cabelo crescer, foi fumar maconha, virou DJ de baile e nunca mais voltou, conseguiu voltar para a igreja. Tinha dom, talento, pregava, ensinava, tanto que o padre chamava ele com 12 anos para dar aula para os católicos. Meu avô emprestava ele, mas ele resolveu fazer outro caminho. Ninguém é forçado a seguir a Jesus. Aí faltando 5 dias para morrer, já com 62 anos de vida, o Senhor perdoou. É o que nós estamos aprendendo aqui. Deus é misericordioso. E a minha avó orou por ele. Naquela ânsia, naquela agonia, não ia dar mais tempo, porque ele sofre 2 infartos ao mesmo tempo. Não tinha como ele olhar para o céu e falar, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Primeiro ele teve que se arrepender, pedir perdão e pedir oração de alguém, testemunha para que orasse por ele. Então, jovens que vão descer as águas, é muito sério isso aí. O que vocês estão fazendo vai servir para a vida de vocês num todo, para sempre. Igual nós, irmãos, nós estamos aqui compromissados, nós estamos amarrados com o Senhor. Aleluia. Outra referência é Cornélio. Atos 10, 44, dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recuar a água para que não seja batizado esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. O que aconteceu aqui? Cornélio foi batizado no Espírito antes de descer as águas. Os 2 que vão descer as águas aqui, se Deus quiser batizar eles agora, Deus batiza eles. Não precisa descer as águas para ser batizado no Espírito Santo. Que vai ser um outro ensino que depois eu vou dar para eles, depois que eles se batizarem. E depois do batismo nas águas, precisamos da confirmação do Espírito Santo. Então o ladrão foi salvo sem descer as águas. Cornélio recebeu o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Tá bom? Se você vê um novo convertido falar em línguas, não se espante, porque Deus batiza novo convertido. Tá? E qual que é o melhor? Ser batizado nas águas ou ser batizado no Espírito Santo, pastor? É bom você ter os 2. Um é só a confirmação. O outro é o fechamento da aliança que você fez com Jesus. Quando eu desço as águas, eu estou falando, Senhor, eu casei contigo. E tem gente divorciada de Jesus aí a rodo. Mas quando eu batizo nas águas, eu caso com Jesus. E nada vai fazer com que eu me separe dele. Porque Deus odeia, repudia o divórcio. Entendeu? Porque o Senhor repudia o divórcio. Porque muita gente casa com Jesus, mas depois se distancia, afasta. Isso causa repulsa no Senhor. Então, vamos a outro tema. Depois eu vou disponibilizar para os irmãos tudo isso aqui, tá? Outra coisa, batizei nas águas. Maravilha. E agora? Agora você precisa preservar a doutrina. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na sua comunhão, no partir do pão e nas orações. A igreja primitiva, irmãos, cresceu com poder, porque permaneceu firme na doutrina. O que traz poder à igreja? Quando estamos debaixo, sendo fiel à palavra que o Senhor nos está dando. Note que tudo está nos levando a um só contexto no final de tudo, que é a volta do Senhor Jesus.
O Senhor quer renovar as nossas forças, aumentar a nossa fé. A igreja primitiva crescia porque era doutrinada. O que é doutrina? Ensino. Então eu preciso participar do ensino. Eu preciso ir à igreja para me aprender. Isso eu não aprendo em casa, isso eu não aprendo pela internet. Tem que tomar muito cuidado com o que nós ouvimos pela internet, porque nem tudo que vem da internet é bom. Então eu preciso fortalecer a minha doutrina, o meu ensinamento nas Escrituras. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Espera aí, a palavra não é só alívio para minha alma. A palavra também, ela deve ser inspirada para me corrigir, para me redarguir. É por isso que eu gosto de ensinar com referências bíblicas. Já teve crente que saiu da igreja aqui, irmãos, porque não foi com a minha cara. Então ele não está firmado em Cristo Jesus. Ele não está firmado na igreja. Ele não está firmado na palavra. Está firmado em homens. Irmãos, eu sou como folha. Aonde Deus me enviar, eu tenho que ir. Hoje sou eu aqui, amanhã pode ser outro. Então vocês não precisam ir com a minha cara, porque uma hora essa carinha aqui vai sair. Mas agora eu preciso estar firmado na doutrina, no ensinamento da palavra de Deus. Verso 17: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não vou com a cara do pastor. Não precisa ir com a cara do pastor. Fica firmado na cruz. O pastor uma hora vai, sai, vem outro. Quantos que já não passaram aqui? E hoje é a bola da vez, sou eu. Mas eu vou. Então não vai com a minha cara, não precisa ir comigo. Vai com a cruz. Olha para Jesus. Então, aos batizados, olhe para a cruz, olhe para Jesus. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Olha somente para a cruz. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Agora, uma coisa que eu tenho que ir é com a cara da palavra. Essa eu tenho que ir com a cara dela. Doutrina é um ensino que procede da palavra de Deus. Tome cuidado. Se você receber uma palavra que não esteja na Bíblia, você pode estar recebendo uma palavra de morte. Existe, pastor, palavras de morte? Sim, palavras de maldições. Pensa num órgão que faz prejudicial a muitas pessoas, é a nossa língua. A nossa língua tem poder de matar, de destruir. É por isso que quando você for dar uma resposta para alguém ou falar alguma coisa, meça as suas palavras, porque você pode estar com uma 380 e não sabe. Eu já ouvi testemunho de gente que saiu da igreja por causa de palavra, irmão, que se entristeceu e nunca mais voltou. Então, o crente que é salvo, ele precisa meçar as suas palavras. Opa, é até aqui. É por isso que eu tenho um compromisso com a palavra, irmãos. Ainda que alguém fale, esse pastor é ruim, esse pastor é isso, esse pastor é aquilo, esse pastor é isso. Eu estou pregando a palavra. A palavra de Deus, ela vai fazer um efeito. Ou ela vai transformar essa vida que está ouvindo, ou ela vai também provocar fúria. Jesus ensinava, irmãos, os fariseus, aqueles hipócritas, saíam cuspindo fogo. Porque Deus não dava qualquer esmola. Porque crente, irmãos, estão acostumados com esmola. Qualquer moeda, qualquer coisa que vem aqui e mexeu com seus sentimentos, qualquer coisa que fez eu chorar, é de Deus. Não é não.
Sabe o que é de Deus? É quando você ouve aqui, chega em casa e aquilo fica remoendo em você. Fala, nossa, eu preciso mudar, eu preciso transformar. O pastor falou um negócio lá, rapaz, eu preciso. Aí sim, aí a palavra está fazendo efeito. Porque não adianta você chorar aqui no culto e na segunda-feira você está enfrentando os seus mesmos problemas. E você não mudou, você não se santificou, você não fez nada. O que significa, pastor, perseverar? Constância, firmeza, continuidade. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, 23, ele diz: se na verdade permanecerdes fundados firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então eu preciso ouvir essa palavra de Deus, ainda que mais ela me machuque, porque a palavra de Deus ela é espada, penetra entre juntas e medulas de nossa... ela machuca, irmãos. A palavra de Deus ela entra para nos mudar o caráter do homem. Ela bate de frente, irmãos. Se roubava, não rouba mais. Se uma mão te escandaliza, arranca ela fora. Se o olho te faz pecar, arranca-o fora. Então essas palavras vai mexendo. Eita. Então a palavra ela precisa. Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. 1 Coríntios 15, 5, 8. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão. Se você parar para analisar, se eu fosse vou colocar eu como parar para analisar o tanto que eu já passei para fazer a obra de Deus, para chegar onde eu cheguei, eu já estava desviado faz tempo. Nós somos provados para ser aprovado. Então, às vezes, novo convertido, que vai descer as águas, Deus vai nos dar experiências, mas não é para nós desanimar ou desistir, é para que nós permanecermos firmes. Perseverar é continuar firme, mesmo sob pressão. Mesmo sob pressão, continue firme. Eu tenho convicção de que quem me chamou foi Deus. Mas não vão com a sua cara, pastor. Não pedi para vir, irmão. Eu não fui lá do presidente e falei, deixa eu ir lá para Juara. Eu não sabia nem que existia Juara. Eu conhecia Juína. Inclusive, um dia eu fui naquela praça, eu fui numa posse de um pastor lá em Aripuanã. Eu cheguei naquela praça, eu falei, que lugar bonito. Olha só. Eu falei, bem que Deus... aqui, no meu íntimo, eu falei, bem que Deus podia trazer eu para cá. Eu estava em Alto Garça. Aí o pastor de Alto Garça foi para Aripuanã tomar posse e nós fomos com ele. E eu cheguei naquela praça e falei, se Deus me trouxesse para cá. Eu achei bonita a cidade, Juína é bonito mesmo. Aí passou-se o tempo. Aí nessa posse eu conheci o Diego é filho do pastor lá. Muito amigo meu em Cuiabá, nós trabalhamos junto. E aí ele está fazendo aqui, aí eu falei, agora eu sou pastor, agora eu estou pastoreando lá. Ele falou, que legal, eu sou filho do presidente aqui de Juína. Que benção. Aí eu lembrei, eu falei, olha aí, né? Qualquer coisa, se precisar, eu sou missionário. Assim, na brincadeira, irmãos. Aí ele falou, vamos orar, né? Eu falei, vamos orar. Aí eu cheguei em casa, falei para minha esposa, né? Falei, olha, Juína, eu fiz até uma live para ela. Falei, Juína aqui, aquela praça bem iluminada, Praça da Bíblia, né? Aquela Praça da Bíblia, nós comemos um lanche ali, ficamos ali. Eu falei até com o pastor Anderson, que era o pastor de Aripuanã, eu falei, bem que Deus podia me trazer para cá, pastor, que é bom. Ora, meu filho, quem sabe Deus faz assim. E aí, passou-se o tempo, e toda vez que o Diego mandava uma mensagem para mim, eu falava, estou orando, hein? Aí surgiu a oportunidade de Deus me chamar, me trazer para Juara. Aí, aquele dia que eu tomei posse aqui, no outro dia eu fui para Aripuanã. Quando eu cheguei lá em Aripuanã, o pai do Diego estava lá, o pastor presidente, eu esqueço o nome dele agora. Não lembro o nome dele. E aí ele falou assim, você é o obreiro que foi para Juara, porque apareceu, né, a minha transferência foi pela Comademate. Eu vim pela mesa, eu vim pela convenção. Eu não vim por troca de cidade, né? Eu vim pela convenção. A convenção me instruiu para vir para cá. E aí ele falou, eu vi a sua foto, agora você está em Juara. Eu falei, pois é, pastor, acho que Deus entendeu errado, porque eu orei para ir para Juína e Deus entendeu Juara. Aí ele falou, continua orando, meu filho. Então assim, a gente não pede para vir, irmãos, é Deus que envia. E muitas das vezes as pessoas não entendem isso.
Aí pega a birra do pastor, maltrata o pastor, briga com o pastor. Isso aí foge de toda a concepção. Aí Deus acaba não abençoando, né? Experiência própria. Um dia também, eu não fui com a cara do pastor, saí da congregação e voltei para a sede. Morava na rua da igreja, irmãos. Olha que ignorância minha. Porque o pastor pregava a Bíblia e quando pregava a Bíblia machucava, doía. Eu não entendia isso, eu não tinha esse conhecimento. Eu falei, vou pegar minha família e vou para a sede. Peguei minhas meninas pequenas, peguei Marielle, gestante do Benjamin, fomos para a sede. Eram uns 3 quilômetros a pé. Botava uma na cacunda, a outra vinha no braço. Chegava no culto todo suado. Aí um dia, uns 3 meses, eu fazendo todo domingo isso, eu falei assim, rapaz, o que eu estou fazendo? A igreja na rua de casa, e eu fazendo sacrifício de tolo. Não. Cheguei no pastor da sede, falei, pastor, eu vou voltar. Ele falou, não, já deu a hora de você voltar. Não era para você estar aqui. Porque às vezes nós fazemos escolhas que não é do agrado de Deus. Aí lá vai eu voltar de novo. Cheguei na congregação, chamei o pastor, falei, pastor, o senhor me perdoa? Posso voltar? Ele falou, meu filho, pode voltar, fica aí com a sua família, inclusive você vai pregar na sua volta, você que vai pregar muito. Então, existe coisa, irmãos, que a gente faz por impulso, fala por impulso, nós temos que ter cuidado com isso, e nós temos que ficar firme. Ah, fulano não me saudou com a paz do Senhor, isso vai acontecer com nós, viu? Vocês que vão batizar. Alguém vai passar por você e vai esquecer de você, mas não é porque a pessoa está te ignorando, às vezes, muitas das vezes é Deus provando você. Se você tem uma fé rasa, eu não vou mais para a igreja, principalmente jovem. A irmã não deixa eu cantar. Muitos jovens saem da igreja porque não tem oportunidade. Outros saem porque acham que não vai com a cara dele. Não tem nada a ver. Você tem que estar firmado na palavra do Senhor. Nada pode te abalar. Se acontecer de você ficar triste, chama o pastor, chama o seu líder, fala, fiquei triste com isso. É a melhor coisa que você faz. Agora não pode deixar para lá, deixar a fé. Por que devemos perseverar na doutrina? Proteção espiritual e maturidade. A palavra de Deus, o ensinamento de Deus. O culto de quarta é o principal. Aqui é quarta, mas na sede é terça. Mas culto de ensino é fundamental na vida de quem está vindo com compromisso com o Senhor Jesus. Efésios 4, 14 e 15. A Bíblia diz, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados à roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia engana fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Então, eu preciso aprender a sã doutrina para mim não ficar fraco na fé. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu me alimento da palavra, mais forte eu fico. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, perseverando nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então, quando eu estou firmado na rocha, eu posso falar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, porque eu sou um, e vivo o que eu estou pregando. Oséias 4,6. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdotes diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha a urgência de você aprender, irmãos. É por isso que o crente tem que estar em escola bíblica dominical, culto de ensino. São 2 cultos principais aqui em Novos Convertidos: culto de ensino e culto de escola dominical. Não tenho nem tanto o culto à noite no domingo, porque é um culto público, mas agora culto esse, para quem é crente, para quem é batizado e para quem quer ser salvo, é o culto de ensino e culto de escola dominical. É por isso que eu não mudo o dia. Já proporam, pastor, muda o dia da escola dominical. Eu falei, não vou mudar. No Brasil inteiro é domingo de manhã, irmãos. Agora, eu concordo com os companheiros que trabalham, igual o irmão Lucilo, o Miguel, porque estão trabalhando, a irmã Maria. Agora, os que não estão trabalhando e pode estar na igreja, precisa
se adaptar, porque entra Oséias 4:6 aqui fortemente para quem não vem, para quem é negligente com as coisas de Deus. Isso aí é negligência, é negligenciar a sua fé. O meu povo foi destruído, olha isso, Deus falando, por quê? Porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitarei. Olha Deus falando, já que você não foi no culto aprender, não foi para a igreja aprender, sentar, porque para mim estar aqui, eu tive que sentar. Vocês que estão sentados amanhã vão tomar esse lugar que eu estou hoje também? Porque eu tenho obreiro aqui que tem chamada de Deus. Hoje você senta para aprender, amanhã você vai estar aqui no meu lugar ensinando. Então, quem rejeita o conhecimento, Deus fala, eu também rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Então nós não podemos abandonar a doutrina. A doutrina aqui eu estou falando de ensinamento bíblico, tá? Não é usos e costumes, não. Usos e costumes é outra coisa. Então você corre risco de não perseverar, você corre risco de se desviar ou aprender a apostasia, né? 2 Timóteo 4:3, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que é isso? Você sempre vai querer ouvir o que te apraz. O pastor falou que não pode pecar, que não pode fazer errado. Não, isso aí não é para mim. Eu quero aquela parte da chave. Me dá a chave, Senhor. Eu quero abrir as portas. Eu quero receber. Tem crente que só quer isso. Ele quer ser abençoado, mas não quer o abençoador. Eu quero ser muito abençoado, mas quando se trata de fidelidade com Deus, ele não quer ser fiel. Paulo, sabendo disso, ele escreve aos Gálatas 1:6: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além de já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema, ou seja, seja cancelado. Se alguém querer ensinar um outro evangelho para vocês, igual estão ensinando aí, o evangelho de facilidade, eu vou ser bem sincero, olha aqui para o pastor, não é fácil ser crente. Não vai ser fácil, você vai ter que abrir mão da sua vida, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Vai, pastor, vai. Ainda mais vocês que são jovens, tá? Para que vocês não sejam espetáculo, para que o pai de vocês, aqui nós temos a Vitória que tem o pai e a mãe crente. A primeira coisa que acontecer na sua vida, cadê o pai? Cadê a mãe? O pai é um presbítero da igreja, a mãe é uma cooperadora da obra do Senhor. Aqui nós não temos o costume de chamar de diaconisa, mas ela é uma diaconisa na casa de Deus. Você vê que a irmã está na porta, ela está servindo, ela está no ciclo de oração, ela está regendo, ela é uma sacerdote, ela está fazendo uma função. Então as pessoas vão olhar para a Vitória agora com outros olhos. Qualquer coisa que ela fazer, é a Maria e o Lucilo. Eu sei disso, irmãos. Eu estou 5 anos como pastor itinerante, na obra itinerante, não, integrado na obra. Qualquer coisa que meus filhos fazem cai em cima de mim. Eu já tive que tratar a casa das minhas filhas, irmãos. Tive que ser duro. Oh, irmão, pensa numa prova, você está 3 meses, você está de prova, 90 dias, perante a igreja. Já tratei casa das 2 minhas. E se tiver que tratar também daqui a pouco do Benjamin, do Miguel, vai tratar também. Porque é assim que funciona. Qualquer coisa que a Vitória fazer, é a Maria e o Lucilo. O irmão não, porque ainda os pais estão vindo. Mas qualquer coisa que o irmão fazer, cai em mim. Aí quem é o pastor dele? Por que batizou? Então nós temos que ter muita cautela. O evangelho, nós vamos ter que abrir mão de muita coisa, que para você, não tem nada a ver, mas para algumas pessoas tem. Nós não podemos envergonhar Cristo. Não podemos envergonhar o evangelho. Colossenses 2:8.
tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio da filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Principalmente o mundo vai julgar vocês. Ah, mas a Vitória não batizou, lá. Ninguém mais vai olhar a Vitória como Vitória, vai falar: a Vitória é irmã da Assembleia de Deus. Ninguém mais vai olhar para o irmão Edilson, agora é presbítero Edilson da Assembleia de Deus. E eles falam com a boca cheia, irmãos. É da Assembleia de Deus. Olha, note o peso que nós carregamos de ser crente dessa igreja. Vamos lá. Perseverando na doutrina. Outra coisa, irmãos, que eu quero aqui salientar, eu já vou encerrar. O Senhor, a Santa Ceia do Senhor. Note. A ordenança de comunhão e memória ao Senhor. Lucas 22, 19 e 20, 1 Coríntios 11, 23, 26, eu não vou ler, mas eu quero que lembrar a vocês que é importante você ser fiel para participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, tá? Porque é um memorial do sacrifício de Cristo, então eu preciso estar em plena comunhão com Deus, para proclamar a morte do Senhor até que Ele venha, expressar comunhão com Cristo e com o corpo da igreja. Isso é muito importante. Vocês precisam participar da Santa Ceia. Agora, se pecar, confessem. É o que acontece. Há muitos que tomam a Santa Ceia indignamente, e o que come, bebe, come para a sua própria condenação. O cara está achando que está abafando, ele está pecando e está tomando Santa Ceia. Uma hora a conta chega. Ah, pastor, uma hora a conta chega. Pastor, eu preciso falar algo. Eu pequei esse mês, eu falhei. Se for pecado, para a gente orar, que tem perdão naquele momento, que não seja pecado para a morte, pecado para a exclusão, porque a igreja reconhece isso. Pastor, eu pequei porque eu falei mal da minha mãe, desrespeitei minha mãe. Amém, vamos orar, vem aqui, nós vamos orar e Deus vai te perdoar. Agora, pastor, eu pequei, eu caí, eu falhei, eu adulterei, eu me prostituí, eu bebi cachaça. Aí o tratamento é diferente. Entendeu? O tratamento é diferente. Aí precisa passar pela igreja, passar pela disciplina, mas é necessário confessar. Mas eu indico que seja santo, ande nos caminhos do Senhor. É 30 dias de vitória que a gente passa, às vezes é 30 dias de luta, mas é bom a gente passar orando e buscando a presença de Deus. Então o crente precisa participar da Santa Ceia do Senhor, tá bom? Vamos lá. O que diferencia o batismo da ceia? Função e frequência. Batismo, uma única vez. Depois que vocês batizar, vocês não se batizam de novo. Se você se batizar de novo, você está desobedecendo a palavra de Deus. Amanhã eu não quero mais ser assembleano, eu vou para a congregação cristã. Aí chega lá na congregação, os caras vão querer batizar você de novo, porque eles não aceitam o batismo da Assembleia de Deus. E lembrando que a palavra diz, o batismo não só. A congregação vai batizar você de novo. Aí você sai totalmente da palavra de Deus. Batismo, uma única vez. Santa Ceia, repetidas vezes. Eu preciso tomar todos os meses. Tem gente que toma um mês, aí depois de 3 meses aparece de novo. Está errado. Batismo, início a caminhada. Santa Ceia, sustenta a comunhão. Batismo, testemunho público. Ceia do Senhor, exame pessoal. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Quando eu estou comendo e bebendo a Santa Ceia, eu já fiz uma análise de mim mesmo. Poxa vida, passei o mês inteirinho em comunhão, então eu sou digna de participar do corpo do Senhor. Entendeu? Examina, esse exame pessoal. Batismo individual. Santa Ceia comunitária. Não existe Santa Ceia sem comunhão, irmãos. Se vocês forem, isso serve para nós também. Se nós for tomar a Santa Ceia do Senhor, brigado com o irmão, você está em desobediência. Vai, entrega a sua oferta, peça perdão, aí depois você toca no corpo e no sangue do Senhor. Muitos vão ficar por causa disso.
Inclusive casal. Não é palestra de casal, mas casal jamais pode dormir brigado com o outro. Hein? Isso aí eu aprendi e tenho colocado em prática. Não existe isso, casal. Hoje eu vou dormir no sofá, você vai dormir na cama. Não faça isso. Se Deus arrebatar um dos dois, está correndo o risco de perder a salvação. Mas impregnou o dia inteiro de confusão, um dia de briga. Faça alguma coisa. Vai no mercado, vai no lanche, compra um baguncinha, agrada ela, agrada ele. Mas não durma brigados, irmãos. Porque Deus pode recolher um. Quantos casos a gente ouve? Saiu brigado de casa, sofreu um acidente, não deu tempo de pedir perdão. Morreu brigado. Morreu com mágoa. E crente não pode ter mágoa no coração. Antes de vocês descer o batismo do tanque de águas, peça perdão para quem tem que pedir perdão. Pastor, mas não fui eu que falei. Não importa. Agora não importa quem está errado, quem está certo. Liga para ele e fala, me perdoa. Me perdoa. Não é porque você está pedindo perdão, porque agora eu quero ser uma nova criatura. Eu estou pedindo perdão para todo mundo. Eu quando fui pedir perdão, liguei para minha mãe, liguei para meu pai, liguei para meu irmão, porque eu saí brigado com meu irmão. Tem 15 anos que eu não vejo meu irmão. Aqui, que eu estou no Mato Grosso. E mais 5 que eu estava em São Paulo e não tinha coragem de ir lá na casa dele. Então, eu estou 20 anos sem ver meu irmão. Eu morava em São Paulo e não ia na casa dele. Mas quando eu fui descer as águas, o primeiro cara que eu lembrei foi dele. Liguei para ele e falei, meu irmão, me perdoa. Eu te perdoo, meu irmão, é claro que eu te perdoo. Eu falei, então agora eu posso descer as águas tranquilo. Entendeu? É uma coisinha que para você parece, mas é diante de Deus, porque para Deus não tem pecadinho nem pecadão. Pecado é pecado diante de Deus. Quem pode participar da Santa Ceia? Crentes batizados em comunhão com o corpo. Se você não tiver em comunhão com Jesus, não toque na Santa Ceia. Perigo de praticar sem discernimento. Responsabilidade espiritual. Praticar sem entendimento gera disciplina. Deus valoriza a reverência e consciência limpa. Quando você vir tomar a Santa Ceia, você tem que estar com a consciência limpa. Estou com a minha consciência limpa, tive com meu irmão e pedi perdão e foi tudo bem. Até aqui, estão entendendo? Coração puro. Qualquer dúvida, depois vocês podem perguntar, tá? Outra coisa, dízimos e ofertas. Obrigação de todo crente. O que é dízimo? Dízimo é a 10ª parte, todo mundo sabe, da renda, devolvida ao Senhor como reconhecimento de que tudo pertence a Deus. Estou falando da Assembleia de Deus. Todo crente, comunhão, que serve a Deus e está na igreja, precisa dizimar. Mas é pecado, pastor, não dá dízimo? Não estou falando de pecado, estou falando de obediência. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Então, muitas das vezes você não sacrifica o dízimo na igreja, mas você sacrifica o dízimo na farmácia, sacrifica o dízimo no seu carro, porque o carro vive quebrando, vive furando pneu, aí você não dá na igreja, mas tem que pagar lá entendeu? E dízimo é algo prazeroso, é devolver alguma coisa que você já ganha todo dia, irmãos. Leve o dízimo não como obrigação, tem gente que leva o dízimo como fardo, não é. É só algo que você está entregando, devolvendo, que não é seu. Não é seu. Cada um contribua segundo propôs no coração. É as primícias. O dízimo é primícia, está lá em Malaquias. O dízimo é a primeira coisa que eu faço quando eu pego um dinheiro na mão. Eu recebi da minha empresa. Primeiro eu vou pagar todas as minhas contas, aí depois o que sobrar eu dou o dízimo. Está errado. O dízimo é a primeira coisa que você faz. Eu recebi R$100, então eu vou tirar 10. Primeira coisa. Aí sobrou 90. Com R$90 eu vou pagar o que eu tenho que pagar. Se der bem, se não der, eu estou cumprindo a minha parte com Deus. E Deus não falha, irmãos. Eu nunca vi um dizimista passar necessidade. Passa até dificuldade, passa, porque tem que passar. Mas agora assim, fome, passa não. Não passa de jeito nenhum. A não ser que Deus esteja provando você para o ministério, porque Deus prova. Agora, por que contribuímos? Primeiro, para manter a obra de Deus. Presta atenção aqui. Para apoiar o ministério, para evangelizações e missões. Então o dízimo, está aqui o nosso tesoureiro, irmão Lucilo. Os dízimos, pastor não tem acesso a dízimo.
Por isso que já tem o tesoureiro. Porque a maioria das pessoas fala, o pastor fica só luxando com o dízimo da igreja. É por isso que já tem o tesoureiro, o pastor não chega nem perto do dízimo. A gente sabe no final, porque tem que assinar um relatório, que o tesoureiro vem passar o relatório para você. Mas a gente não tem acesso a dízimo, eu não pego em dízimo de ninguém. Todos os dízimos que você entrega para a igreja é para a manutenção da obra, é para a luz, é para a água, é para o ventilador que você está utilizando, é para alguma coisa que precisa aqui na igreja, um microfone. Então, quando eu deixo de dar o dízimo, eu estou negligenciando a igreja que eu faço parte. É só isso. Então, qual que é a dificuldade nossa de colocar, de achar que vão roubar o dízimo? Ei, o que você dá com uma mão, a outra não vê. Você pode dar até o dízimo, alguém pode até roubar o seu dinheiro, mas quem pegou o seu dinheiro vai ter que prestar conta com Deus, a sua parte você fez. Honra o Senhor com os teus bens, Provérbio 3:9. E como devemos contribuir? Com alegria, com fidelidade, com fé, sem obrigação, mas por obediência. 2 Coríntios 9:7, Deus ama quem dá com alegria. Você quer ser abençoado? Seja ofertante. Dízimo é obrigação, mas agora oferta é sacrifício. Eu não vai dar tempo de eu contar um testemunho aqui, mas da Bíblia, tá? Oferta abre portas. Oferta, Deus prospera 10, 100 vezes mais. O dízimo é Deus provando sua obediência. Agora a oferta é que abre porta. Quer ser próspero? Seja ofertante. Importante saber, o dízimo é oferta, não compram bênçãos. Contribuamos por amor e gratidão. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. Não é porque você dá o dízimo que você é salvo. Tem nada a ver também. Aí eu vou dar o dízimo, Deus vai me salvar porque eu sou dizimista. O cristão fiel honra a Deus também com os seus bens, demonstrando maturidade espiritual e compromisso com a igreja. Eu tenho um compromisso com essa igreja. Então, antes de eu receber, o meu dízimo já é tirado. Eu tenho um compromisso com essa igreja. Eu congrego aqui. Eu não sei o meu acho que fica na sede, né? O meu fica na sede, porque sai de lá o meu, né? O meu fica na própria sede. Mas o de vocês, vem para cá. Vem para a manutenção, é o banco da igreja, é o obreiro que precisa trocar um fio, um cabo. Nesses últimos dias, irmãos, a igreja tem sofrido com isso. Está aqui o nosso tesoureiro, nós estamos passando situação apertada, porque muitos não dizimam, não tem mais esse compromisso de dízimo. E, inclusive, isso aqui nós vamos trazer no culto de quarta-feira. Eu vou me aprofundar mais para passar para a igreja. Isso aí já foi ordem do próprio pastor presidente, para que nós dessemos esse empurrão aí para falar dos dízimos. Agora, irmãos, vou finalizar, tá bom? Agora eu quero falar dos usos e costumes da igreja. Para alguns isso é sacrificial. Eu vou ter que colocar saia. Eu não posso mais usar bermuda. Sim. Porque se você fosse trabalhar na Sadia, você ia ter que usar um chapéuzinho diferente, uma roupa branca, uma bota branca. E qual que é a diferença de você servir a Sadia e você servir a Deus? Porque a gente muitas das vezes obedece às leis do homem e não obedece às coisas de Deus. Aqui tem ordem, aqui tem lei, aqui tem regras. Se nós não conseguir respeitar as ordens que Deus impõe para nós na terra, como nós vamos obedecer às leis que vai vir no céu? Então, lembrando, nós estamos sendo treinados aqui, tá? Então, a menina, a mulher, quando ela vem para a igreja, a primeira coisa que ela tem que mudar, a roupa. Você não pode mais usar, pastor, eu quero usar aquela blusinha aqui. Não, não pode. Ainda bem que a Vitória é a única menina que vai batizar, a mãe é crente, o pai é crente, e vai instruir ela. Não pode usar trejeitos, está tudo na Bíblia, outra hora a gente vai explicar. Brinco, a gente não tem o costume na Assembleia de Deus. Colar, corrente, nada que expõe, chama atenção demais, não pode. A Assembleia de Deus, 100 anos de Assembleia de Deus, mais de 100 anos, e a doutrina nunca mudou. Porém, há lugares aí que já perdeu isso, mas aqui no Mato Grosso ainda continua. Não corta o cabelo. Aqui nós já vamos tratar o caso de corte de cabelo.
Não mudou, irmão. Tudo bem, as pontinhas, a gente até entende que fica desigual, aí você corta as pontinhas, beleza. Mas agora, torar o cabelo, irmãos? Não, o cabelo é santo. O cabelo é o véu da mulher, representa santidade, viu, Vitória? Cabelo é santidade. As pessoas vão olhar para você e falar, essa menina é crente. E a primeira coisa que os homens fazem na mulher crente é olhar os cabelos. Aqui não pinta cabelo, irmãos. A gente entende, até agora, mais antigamente, era pecado pintar o cabelo, era disciplina, era 3 meses de prova. Hoje você conversa, a irmã pinta, porque não quer aceitar a idade que está chegando, aí disfarça. Ela pode esconder do homem, mas para Deus ela continua sendo a senhora de idade, cabelo branco. Isso se chama uma vaidade, tem muita gente perdido na vaidade. Quando é exagerado demais, eu preciso me pintar, isso aí, irmãos, isso aí é excesso de vaidade. Você já é bonita. Irmãos, eu nunca vi uma crente feia. Eu nunca vi um crente feio. O crente é bonito, irmãos. Vocês me vissem quando eu era do mundo, vocês iam falar, ei, pastor, você mudou demais. Eu era feio. Aí agora o Senhor me deu um banho de santidade, me deixou assim, gordinho, era magro, hein? Era feio. A Maria fazia, era a capa do Batman. Eu era mesmo. Hoje não. Usava aquele. Cuidado com a barba. Né? A Assembleia de Deus não tem o costume de barba, irmãos. Está vindo uma juventude aí, é porque não estão fazendo o que eu estou fazendo. Viu, moço? A barba é legal, mas não é o costume da Assembleia de Deus. Ah, mas eu vejo na igreja fulano de tal. Lá é outra regra. É igual a Coca-Cola. O cara aceita usar aquela roupa vermelha, aquele macacãozão, um calor de Cuiabá, de Juara, o cara está lá carregando, pegando garrafa e levando garrafa, e aquele macacãozão vermelho lá. Aí se manda ele usar o terno na igreja, ele não vem de terno. E a partir do momento que nós adequamos ao ministério, a gente sabe que a gente precisa colocar um sapato. Não é todo dia que eu vou ir de tênis. É claro, é um jovem, são 2 jovens que estão aqui para descer as águas, mas daqui a pouco vai ter que mudar. O Senhor vai chamar, o Senhor vai se capacitar, vai escolher para uma obra. Então eu preciso me adequar, uma gravata. Eu preciso olhar para o meu líder, o Mateus. Como é que o Mateus está? Opa, eu preciso me espelhar nele. Por isso que a liderança, irmãos, é muito importante. Eu me espelho no meu líder. Igual eu coloquei a roupa assim, minha esposa falou assim, mas você vai só ensinar. Eu falei, mas eu sou o principal, eu tenho que estar de exemplo lá. A pessoa, se eu venho aqui, eu estou com a camisa do Flamengo, com o shortão, vocês vão falar o que de mim? Eu vou falar, esse pastor aí. Aí vai, mas paletó não fala. Né? Você já viu? Tem um monte de contexto, irmão. Nunca vi terno pregar, e gravata não prega, mas não é isso, irmãos. É a farda que Deus me chamou. Eu nunca vi o exército brasileiro sem aquela farda verde. O médico sem o jaleco branco. Você chegar lá no médico, o médico está com a camisa do Corinthians, você vai duvidar que ele é médico, porque ele não está com o jaleco branco. E a maioria das vezes vão te julgar porque você não está vestido adequadamente como manda a Bíblia, como manda a Assembleia de Deus. Indiscretamente, não chamando a atenção, sem frisar do cabelo. Está na Bíblia isso daí. Então a mulher santa de Deus, ela vai chamar a atenção pela aparência do Espírito, o homem de Deus, né? Eu falo sempre das vestes também do homem. O homem precisa aprender a se vestir. Colocar uma camisa, colocar uma calça que não seja apertada. Tudo isso daí é vaidade. E a Assembleia de Deus vem podando isso daí. Não exagerar. Ah, pastor, mas eu gosto de passar um brilho. Eu tenho jovem em casa, irmão. Eu tenho. A Ana Júlia ainda dá trabalho, porque você tem que segurar, você tem que falar. A roupa encurtou demais. Opa, e você fica. Não é fácil. Outra já casou, graças a Deus. Agora o marido dela que cuida dela, problema deles. Mas quando estava debaixo da minha tutela, chegava lá, estava... Aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa pastoral. Aqui não é a casa, não, vai. Não,
já. E nós temos como pai essa obrigação. Porque se eu não conseguir educar a casa, como é que eu vou ensinar a igreja? Marielle, graças a Deus, quando Marielle veio para Jesus, Marielle tinha umas vaidades de pintar a cara, parecia um palhaço. Falava, daqui a pouco, quando ela se converteu mesmo, ela pegou, ela tinha um negócio cheio de maquiagem, ela foi a primeira, ninguém obrigou ela pegou e jogou no lixo. Eu falei, dá para alguém isso aí? Ela falou, não, que eu não quero para mim também, que não serve para mim, eu também não quero para os outros. Né? Porque pintura, irmãos, está na Bíblia, pintura, quem se pintava eram as mulheres que trabalhavam na vida, as prostitutas se pintavam para chamar a atenção dos homens, elas pintavam os olhos. Tem vários textos na Bíblia que falam. Jezabel. Por isso que fala, e o espírito de Jezabel vai entrando na igreja devagarzinho, que é o espírito da vaidade. Não é o espírito da prostituição, é o espírito da vaidade. Há uma disputa na igreja, quem se veste melhor, irmão. E há muitas mulheres com depressão, já vou encerrar 9h30, com depressão por causa disso. Ela se olha no espelho e não vê que ela é uma pessoa bonita, que tem a presença do Espírito Santo. Aí ela chega na igreja, ela vê uma irmã com um vestido mais bonito que o dela, isso gera nela um complexo chamado complexo de inferioridade, vai para casa depressiva, fica triste, briga com o marido. Isso é muito sério que eu estou falando aqui. Então a igreja, por mais modesto que você venha, a igreja é melhor, porque aqui não é campo de desfile, de moda. Hoje virou. Hoje o que eu estou ensinando aqui, irmãos, a maioria das vezes eu vou passar como um bobão, mas hoje em dia mudou, mas antigamente não tinha isso. As mulheres, tidas como mulheres de Deus, elas se vestiam com modéstia, não chamava atenção, não queria ser uma mais bonita que a outra, tem uma que quer chamar mais atenção hoje do que a outra. Então isso não pode existir no nosso meio, tá bom? Tem doutrina, Assembleia de Deus? Tem, e tinha que ser pregado na parede ali, é o certo. Nós tem doutrina aqui, muita coisa não pode, não mudou. Era pior antigamente, as mulheres não podiam andar de bicicleta, hoje ainda pode. A mulher não podia raspar o pelo do braço, não podia rapar a perna, hoje pode. Então muita coisinha já vai mudando. Mas aos jovens que vão descer as águas, se você pudesse santificar, santifique. Seja diferente do mundo, porque você sendo assim, você diferencia do outro. Vão olhar para você contra os olhos, falar, é diferente. Né? Então, se coloque de pé, irmãos, eu já vou encerrar. Eita, que tem gente comentando aqui ainda. Porque o assunto é polêmico. Mas, irmãos, eu louvo a Deus pela vida dessa juventude. Quero convidar aqui a Vitória, convidar também o irmão para vir aqui. Como é que é o nome do irmão? Eu esqueci o nome do senhor. Vem cá. Os dois. Convido o presbítero irmão Lucilo para fazer esta oração pela vida deles. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui para solucionar. Tá bom, Vitória? Isso aqui é só a pontinha do que nós vamos aprender durante a vida toda de vocês vão aprender. Quero que vocês tenham a convicção que vocês estão indo para um relacionamento, um casamento com o Senhor. A partir que vocês descerem as águas, vocês vão estar casando com Cristo. E aí a responsabilidade vai ser somente de vocês. Entendeu? Não tem como você culpar o A ou B. Agora, a partir de hoje, que vocês estão entendendo, depois vocês pegam o vídeo, assistem, eu vou mandar a apostila com todas as referências, que não deu para ler tudo, vocês leem em casa, estude, imprime, você tem impressora lá, né? Imprime para ela, e faz ela estudar de novo, ler de novo, que aí vai entrar na cabecinha de vocês, e vocês vão descer as águas consciente, do que está fazendo, tá? Se não tiver ciência do que está fazendo, não desça, porque a maioria está voltando, né? Pessoas que foram batizadas no começo do ano já não estão mais na igreja. Isso aí é perda para o Evangelho. O bom Lucino vai orar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Pai eterno, Pai amado, apresentamos aqui, meu Deus, essas duas almas aqui que vai descer as águas, meu Pai. Senhor Deus, o Senhor venha assim na vida desses jovens, meu Pai. Que nós possamos, meu Deus, ter seguimento, meu Pai, também, para orientar, meu Pai, no caminho santo do Senhor, meu Deus, que isso possa ser, meu Pai, um fruto na Tua casa, meu Pai, que venha ser, meu Deus,
uma alma, meu Pai, aqui que venha ter avivamento nesse setor, meu Pai, que seja ser útil na obra do Senhor, ser na vida da Vitória, meu Pai, bem também na vida do irmão Rian, meu Deus. Pai, seja grandiosamente na vida de cada um deles, seja constante na obra do Senhor e firme, meu Pai, é que nós oramos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe os que estiveram aqui. Lembrando que amanhã nós temos escola bíblica dominical e quem puder estar, esteja. Nós vamos aprender sobre a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Para eles também é bom aprender acerca disso, tá? Então todos estão convidados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.